Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. 2 pesos e 2 medidas. Hoje chegou a notícia do afastamento do grandiosíssimo bispo Dom Joseph Strickland, que é bispo de Tyler, no Texas. Um bispo que é conhecido por defender a ortodoxia, um bispo que é conhecido por defender a tradição católica, é a favor da vida, ele não compactua com vidas pecaminosas, com bênção a pares do mesmo sexo. E Dom Joseph Strickland vem fazendo um grande trabalho com suas publicações no Twitter. Depois eu vou lê-las aqui para vocês entenderem o teor do trabalho que esse bispo faz. E hoje, aos 65 anos, após o Papa Francisco pedir a sua renúncia e ele não renunciar, Papa Francisco destituiu do seu cargo. Porém, nós vemos que existe 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, chegou a notícia que Papa Francisco estendeu até 80 anos a estadia de Dom Orlando Brandt como o arcebispo de Aparecida. Ou seja, um arcebispo que, por exemplo, nessa semana, no último dia 4, teve missa afro lá no santuário em Aparecida. Dom Orlando tem promovido a teologia da libertação de vento e polpa no santuário. Tanto que esses dias ele convidou as mães no Dia das Mães para dar bênção junto com ele. Esses dias falou de Mãe Terra. Então, um bispo que está propagando a teologia da libertação ganha, mesmo após completar 75 anos, que é a idade da aposentadoria, ganha mais 5 anos como arcebispo de Aparecida. Dom Joseph Strickland, que tem apenas 65 anos, é destituído do cargo porque teceu algumas críticas a pontos contraditórios que nós estamos vendo na igreja. E fez isso nas redes sociais. 2 pesos e 2 medidas. Então eu vou aqui trazer a matéria do site LifeSite News a respeito desta dispensa, dessa destituição do cargo que Papa Francisco fez com Dom Joseph Strickland. Papa Francisco destitui pessoalmente o bispo americano Joseph Strickland. O Papa Francisco removeu o bispo de seu papel de pastor e bispo da diocese de Tyler, Texas. O anúncio chocante veio através do Boletim Diário da Santa Sé de 11 de novembro. Afirmava simplesmente: o Santo Padre dispensou do governo pastoral da diocese de Tyler Sua Excelência Joseph Strickland e nomeou o bispo de Austin, Sua Excelência Monsenhor Joe Vasquez, como administrador apostólico da diocese desocupada. O bispo Strickland foi formalmente convidado a renunciar pelo Papa Francisco num pedido que veio através do anúncio papal. Cardeal Christophe Pierre. Strickland recusou esse pedido, mas agora, por ordem direta do Papa, está desocupando a sua sede diocesana. De acordo com o Código de Direito Canônico 416, uma sede diocesana é normalmente vaga quando um bispo renuncia, se transfere, morre ou tem uma privação que lhe é comunicada pelo Papa. A capacidade do Papa de destituir um bispo diocesano não é isenta de muitas restrições. Na verdade, ele só pode impor uma privação ao bispo que exerce o seu cargo seguindo os limites precisos e exigentes do direito canônico. O respeitado canonista Edward Peters destacou que todos os comentários sobre o cânon 416
que ele examinou consideram a privação do cargo de um bispo como sendo possível apenas em face de culpa por crimes eclesiásticos, digamos, ações canonicamente legais em relação à propriedade eclesiástica. Peters observa que o Papa não parece ter o poder de remover um bispo ao abrigo do cânon 416, mas que uma privação é de fato possível. Ele escreve, embora a remoção seja uma forma geral de perder o cargo eclesiástico, não implicando necessariamente uma conduta canonicamente criminosa. A remoção do cargo episcopal não parece, estritamente falando, possível sobre o cânon 416. Apenas a privação, que é do cânon 196, parece possível. A tal ação implica culpa por crimes eclesiásticos, ou seja, o cânon 416 é para quando há, desvios de conduta, crimes eclesiásticos. A ação marcante de Francisco vai contra um dos bispos mais diretos e vocais dos Estados Unidos, que obteve um apoio considerável tanto dentro como fora de sua diocese para a sua promoção do ensino católico tradicional. Strickland e sua diocese têm sido objeto de muito escrutínio entre a mídia católica desde que foi revelado que ele estava sujeito a uma visitação apostólica em junho de 2023. Eu até trouxe aqui no canal na época. Sua visitação foi conduzida por 2 bispos aposentados, bispos Dennis Sullivan, de Camden, Nova Jersey, e o ex-bispo Gerald Kikanas, de Tucson, Arizona. Preste atenção agora, esse bispo Kikanas, olha as coisas que esse senhor apoia. Kikanas foi amplamente notado pelos católicos preocupados com a visitação devido ao seu histórico problemático em matéria do ceifamento dos bebês no ventre e dos pares do mesmo sexo. Ele defendeu o financiamento de grupos pró-ceifamento pela Catholic Relief Services em 2012, entre outras coisas. Foi endossado por um grupo de pares do mesmo sexo na probabilidade de se tornar presidente da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, como relatou John Henry Westen do LifeSite. Então, meus irmãos, Strickland foi afastado. Ele não renunciou, mas o Papa o afastou. E Dom Orlando permanece no cargo mesmo tendo mais de 75 anos. 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que eu quero ler para vocês aqui? Algumas publicações de Joseph Strickland no Twitter, para nós entendermos o que esse padre, o que esse bispo tem falado e por que tem incomodado tanto o mundo que esse senhor fala. Tá, vamos lá. Primeiro, depois que ele ficou sabendo da sua destituição, olha o que ele falou. Alegrem-se, porque não importa o que o dia traga, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ontem, hoje e para sempre. Que os santos e a bem-aventurada Virgem Maria sempre nos inspire a retornar a Cristo. Não importa o quanto possamos vagar nas trevas, Jesus é a luz da luz. Outro Twitter, amém. Papas e bispos são os primeiros que devem obedecer à fé. Isso daqui ele falou em referência a uma carta que foi apresentada então a um discurso famoso do bispo Dom Athanásio Schneider, que estava nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Agora mais um Twitter dele aqui, ó. Estou com o Cardeal Burke e rezo pelo Papa Francisco. Jesus Cristo, a sua esposa, a Igreja Católica e o ofício petrino são essenciais para a nossa salvação. Não podem estar em oposição um ao outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o Pai. Vamos pegar mais outro. Com o mundo em crise, voltemo-nos para o Senhor em oração.
jejuar, oferecer missas, rezar o rosário, oferecer adoração eucarística, todas essas são orações poderosas que nos enraizam na força do Senhor e trazem paz aos nossos corações. Vamos lá, mais um Twitter dele. Tweet, né? Na véspera do aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, 13 de outubro, seguremo-nos firmes. Não podemos abençoar o pecado. Indivíduos que se arrependem, renunciam aos seus pecados e decidem não pecar mais, certamente podem receber uma bênção, mas não podemos abençoar o pecado. Acho que vocês entenderam sobre o que ele está falando. Vamos para mais um tweet dele. Rezemos por todos no sínodo. Todos estão incluídos no chamado de Deus para abandonar o pecado e viver o caminho de Cristo. Apenas os homens em maiúsculo, podem ser ordenados às sagradas ordens, às ordens sagradas. E o celibato é uma disciplina que pode ser mudada, mas não deve ser. Sínodo, permaneça no fio da verdade. Vamos para mais um tweet dele. Como muitos perguntaram, quero reiterar o ensinamento imutável da Igreja, conforme declarado pela Congregação para a Doutrina da Fé em 15 de março de 2021. Deus não abençoa e não pode abençoar o pecado. E a Igreja não tem e não pode ter o poder de abençoar uniões de pares do mesmo sexo. Vamos para mais um tweet. Isto não soa como a noiva de Cristo, mas sim como uma organização meramente enraizada neste mundo. Não me oponho a ninguém que defenda a verdade que Jesus Cristo revelou. A oposição, a divisão e o cisma vêm daqueles que estão se afastando de Jesus. Isso aqui ele respondeu quando falaram que ele era um cismático. Então aí nós vemos que existe dois pesos e duas medidas. O da teologia da libertação se manteve. O fiel, a tradição de sempre, esse foi destituído do seu cargo. Rezemos pela Santa Igreja, rezemos pela conversão dos nossos pastores que possam estar iludidos ou cegos pelas coisas do mundo. Rezemos pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos, pelos padres. Essa crise é grandiosa, mas à luz da verdade nós venceremos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.